Olá, sou a Aninha do Viagens, Trilhas e Caminhos, gente. Estou voltando depois de muito tempo sem postar. Hoje nós vamos no Sesc Pinheiros, para Campinas, na Casa de Cultura Fazenda Roseira. Esse espaço é uma conquista de um movimento negro, trata-se de um movimento popular, de um casarão que estava em vias de depredação. Ele foi ocupado pela comunidade João Ludito Ribeiro e outros grupos desde 2008. Eles fazem a gestão da casa com atividades culturais, educativas. E tem como eixo cultura, história, mitologia e o meio ambiente. É uma visão bem afro-brasileira. Então vamos embora comigo. E aqui está em frente ao Sesc Pinheiro com essa linda imagem, que está tendo uma exposição a efeito de cor. E lá no meu Instagram tem algumas. Vou postar algumas coisas dessa exposição que é maravilhosa. Então vocês vão viajar comigo hoje para Campinas. Então estou aqui no Sesc, daqui a pouco sai o ônibus. Está previsto para 8h30, então estamos aguardando. Até mais. No início do século XVII, a região de Campinas era ocupada por densa mata atlântica. A sua localização estratégica, porém, próxima ao caminho dos Goiáses, Rota do Ouro, fez com que o local se tornasse pouso para viajantes e, a partir de então, começasse a ser colonizado e povoado. A origem de Campinas vincula-se, portanto, à abertura dessa rota bandeirante. O solo fértil e abundante, rede hídrica local, ideais para a agricultura, chamaram a atenção dos colonizadores e fizeram com que a região se apresentasse como promissora, ideal para a produção açucareira e depois cafeeira. Chegamos. Aqui está. Aí estamos reunidos com o pessoal aqui para contar um pouco da história da casa. Muito bem-vindos à Casa de Cultura Fazenda Roseira. Eu sou a Juliana. Eu sou o Enzo. Nós estaremos aqui com vocês nesse dia maravilhoso, né? De roteiro, de almoço, de piscina, de muitas coisas boas para vocês conhecer esse espaço. Então, eu queria só dar as boas-vindas. A Casa de Cultura Fazenda Roseira é uma instituição instalada na casa-sede da antiga Fazenda Roseira. A casa, construída a partir do final do século XIX, de pau a pique, taipa e tijolos, foi reformada em 1920. Hoje, a Casa de Cultura Fazenda Roseira tem como objetivos fomentar o ensino, a pesquisa, o desenvolvimento técnico, científico e institucional. A casa é uma conquista do movimento negro e do movimento popular, sendo uma referência agregadora da cultura afro-brasileira dentro da cidade de Campinas. O casarão, que se tornou um equipamento público em 2007 por conta do loteamento da área da antiga fazenda, em que, à beira da destruição e depredação, foi ocupado pela comunidade João Dito Ribeiro e outros grupos, movimentos sociais e religiosos de matrizes africanas que já organizavam-se em rede.
reforma que deu origem à janela, ao piso, enfim, que vocês puderam observar lá no nosso casarão, foi em 1920. E até 2007, aqui foi um espaço privado. Morava gente, tinha uma família que morava aqui. Porém, com todo esse processo, especulação imobiliária, né? Venda dos lotes, das casas, dos novos condomínios, tanto que se depois vocês buscarem na internet, é legal que vai dar para ver as imagens de como era a Fazenda Roseira lá em 2008, 2009, 2010 e como ficou de 2013 para cá. Assim, mudou drasticamente todo o cenário aqui do entorno da Fazenda Roseira. Porém, quando se tem um novo bairro surgindo, precisa destinar 5% para a população. Vocês já observaram que às vezes surge uma nova creche, né, uma nova mãe, ou de repente um postinho de saúde que surgiu que não tinha? Quando se tem um novo bairro, precisa ter uma parte que vai ser destinada para a população. E aí nessas vendas de lote, os 5% que era destinado à população desse novo bairro, o que era, gente? A Fazenda Roseira. Só que tem uma curiosidade não tão legal aí. A fazenda ela não é tombada. A prefeitura, mesmo não tendo esse tombamento, de certa forma, teria que ter ocupado esse espaço, cuidado daqui, preservado e feito alguma coisa destinada à população, enfim, que fosse cultural, que fosse lá uma biblioteca, enfim, que é de Madagascar, que é uma ilha no continente africano. Então, olha a profundidade que a gente está falando e paralelo com ela, sabe essa vegetação linda aqui de Costela de Adão, que a gente tem um monte? Que agora, inclusive, está super faturada, né, gente? Mojuba, rainha de filha de está na memória o brilho da história por nós criou. Rainha de filha de Natana que o vento criou. Está na memória o brilho da história por nós criou. Rainha Nizinga, Matobé, Nizinga, Matobá.
qual que é a questão do baobá? Ele cresce primeiro embaixo da terra para depois crescer em cima. Então, por exemplo, ele está dessa altura, a raiz que eu conheço, ele está até aqui mais ou menos. Por isso que ele realmente ocupa grandes espaços, porque ele vai se construindo, consolidando embaixo da terra para depois ir crescendo e se alargando. E aí, por exemplo, lá, se por exemplo, tem um baobá plantado, precisa construir uma rodovia. A rodovia desvia do baobá e ele não é. Mamoeiro ficou de pé, mamoeiro ficou de pé, se é fogo morra firma, outro ficou dá no pé, se é mamoeiro fica em pé, se é água morra abaixo, outro ficou dá no pé, se é mamoeiro fica em pé, cachoeiro, sejamos todos mamoeiros, né gente, firmes e resistentes. Depois da aula que nós tivemos com relação às faixas, os turbantes, a gente vai almoçar agora. Já tem registro da história do turbante. E para nós, né, negros no Brasil, ele vem com uma comunicação, ele é um acessório de comunicação, né? Então ele traz para a gente um pouquinho da nossa ancestralidade, porque no Brasil quem trouxe o uso do turbante foi a população negra, né? E aí a gente tem mais de 350 formas de amarrar um turbante, né? Então a gente vai começar, eu vou falar um pouquinho do turbante, mas a gente já vai começar também na masculina, né? E aí, ó, eu só enrolei. Vocês devem ter visto já, principalmente as mulheres africanas com aquele parecendo moleque, essa
Considerado um dos precursores do samba, o jongo é composto por elementos de dança, canto e percussão de tambores. No passado, foi uma das poucas possibilidades de lazer e resistência à dominação colonial dos trabalhadores negros escravizados nas lavouras. Com a transmissão dos saberes entre gerações, o jongo hoje está nas periferias urbanas em algumas comunidades rurais do Sudeste brasileiro.